Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Escola Charles Spurgeon. E nesse vídeo, de um modo muito especial, nós trataremos sobre a depressão e a graça na vida de Salomão. Este curso diz respeito a uma introdução à depressão, à graça e à graça na vida de alguns personagens bíblicos que passaram por situação de sofrimento, de melancolia, e como foi que a graça de Deus os alcançou para libertá-los, para socorrê-los nos momentos de maior angústia em que passaram. Todas essas histórias e muitas outras que não estão contidas aqui no curso estão no meu livro Depressão e Graça, que você pode encontrar no site da editora Fiel. Ok? Então eu quero dar como título a este vídeo, a esta videoaula, o cuidado com os prazeres, a fama e as riquezas. O cuidado com as riquezas, com os prazeres, com a fama e com as riquezas. E o texto base que eu gostaria de usar com vocês nesse primeiro momento é o texto de Eclesiastes 1, capítulo 3, versos 1, 4 e 5, onde lemos assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Eu começo dizendo que certa vez eu ouvi a história de um homem bastante pobre que ouvia uma pregação numa determinada igreja em São Paulo, e quando terminou aquela pregação, na qual o pastor insistiu com a congregação de que dinheiro não traz felicidade, de que a felicidade advinda por meio das riquezas e dos bens e dos títulos e das demais coisas deste mundo, na verdade é uma felicidade ilusória, passageira e falsa. E o pastor insistiu muito nessa mensagem, até que, num determinado momento, esse senhor, uma das pessoas que estavam ali ouvindo a ele, chegou até o pastor e disse: Pastor, eu confio em tudo isso que você disse, creio que a palavra de Deus é verdadeira, em tudo que ela menciona sobre o prazer e a alegria que nós podemos encontrar em Deus Pai, mas eu gostaria de ter só um pouquinho de dinheiro para ter certeza. Eu sei que dinheiro não traz felicidade, mas eu queria ter só um pouquinho para ter certeza disso. E essa história, ela retrata o coração da maioria dos seres humanos. Embora ela possa parecer engraçada, principalmente no contexto em que ocorreu, ela, na verdade, é aquilo que nós encontramos no coração e na vida da maioria das pessoas. Todas as pessoas, de um modo ou de outro, acreditam que é o dinheiro quem lhes trará a felicidade e que a felicidade pode ser encontrada nos prazeres que os bens podem trazer. E embora a gente não reconheça, a gente acaba indo atrás da prosperidade e do conforto com o objetivo, no fundo, de encontrarmos a felicidade. Já passou pela sua cabeça também de que se você tivesse só um pouquinho mais de dinheiro, talvez você seria um pouco mais feliz? Que se você pudesse ter um pouquinho mais de conforto ou de luxos ou de recursos financeiros ou bens materiais, que talvez você poderia ser um pouquinho mais feliz do que você é? A história de hoje, narrada pela Sagrada Escritura, nos apresenta exatamente isso, como uma pessoa pôde chegar ao fundo do poço, mesmo depois de ter conquistado tudo que o seu coração tanto desejou. E muitas pessoas sofrem com isso. O descontentamento por conta de não ter aquilo que gostaria de ter é a grande causa do sofrimento e da morte espiritual na vida de muitas pessoas. A falta de vida com Deus tem levado muita gente a buscar satisfação, felicidade, realização na aquisição de bens nesta terra. E se isso já passou pela sua cabeça em algum momento, eu gostaria de refletir com vocês nesta videoaula sobre a vida de um homem muito rico. Um homem que talvez tenha sido o homem mais rico de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma, na época em que ele viveu, não houve quem fosse mais rico que ele. Um homem que deu a si mesmo tudo. Tudo o que os seus olhos desejaram, tudo o que o seu corpo desejou, ele não negou a si mesmo. E depois de ter dado a si mesmo tudo que o seu coração e mente tanto quiseram, tanto sonharam, ele chegou à conclusão de que os prazeres, a fama e as riquezas não trazem a verdadeira felicidade. Pelo contrário, quando você desenfreadamente vai atrás de prazeres e riquezas e aquisições, o que isso na verdade traz para você é uma tristeza profunda, uma melancolia muito grande.
Então eu quero nesse primeiro momento começar com o seguinte ponto, sobre um homem, houve um homem que possuiu tudo o que ele quis. Que homem é esse? Esse homem é Salomão. Salomão foi um homem muito rico. Além de ser rico, ele foi famoso, e além de famoso, ele foi poderoso, ele foi um dos reis de Israel. E ele foi muito sábio. E Salomão, ele tinha tudo que ele queria. Ele teve o padrão de vida que muitos hoje sonham em ter e se matam para ter, mas vivem a vida toda e não desfrutam nem 1% do que Salomão pôde desfrutar. Lá em Eclesiastes, capítulo 2, livro que ele mesmo escreveu, ele nos diz no versículo 10 que tudo o que os seus olhos viram e o seu coração desejou, ele possuiu. Ele foi atrás. Não houve nada que ele tivesse desejado e que ele não tivesse possuído. No entanto, quando nós lemos os versos 1 a 11 do mesmo capítulo 2 de Eclesiastes, a gente vê que esse homem que provou de tudo o que os seus olhos e coração desejaram, no final de tudo, ele percebeu que nada nesse mundo pode preencher e satisfazer a sede de alegria e de felicidade que o coração humano tanto almeja. Eu gostaria que a gente visse as suas palavras agora, conforme elas estão descritas lá em Eclesiastes, capítulo 2, versos 1 a 10. Vamos comigo lá então acompanhar a leitura desse texto. Vamos lá? Lá nós lemos assim: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso eu disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens, debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Eu empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Eu fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 2, versos 1 a 10. Nesses versos, Salomão então vai apresentar para nós, ou irá considerar, não é, se a luxúria e os demais prazeres mencionados por ele aqui nesse texto poderiam verdadeiramente trazer alegria para o coração do homem. Agora, é lógico que essas coisas trazem alegria, é lógico que boas bebidas, boas comidas, boas refeições. É lógico que você comprar terrenos e poder construir coisas, isso traz alegria para o seu coração. É lógico que um homem como Salomão, que como todos os homens, não é? Sentem tentações e sentem vontades com uma série de coisas, com relacionamentos, com comidas e bebidas, com construções, com fama, com ganância, com o poder de ter e fazer certas coisas que são odiosas e são terríveis, mas que o coração tanto deseja. Se esse homem pode dar a si mesmo todas estas coisas, é óbvio que num primeiro momento elas trazem prazer para este homem ou para essa mulher. É óbvio que Salomão aqui não está dizendo que as coisas que o tentavam não trouxeram alegria. Não é isso que ele está dizendo aqui. Salomão se satisfez com todos esses pecados, com todas estas coisas. Aliás, algumas destas coisas nem pecado mesmo são. O problema era a motivação no coração dele. Por exemplo, quando ele construiu bosques e plantou muitas árvores, quando ele construiu jardins, isso não é errado, mas a motivação que estava
estava no coração dele era errada. Qual era a motivação? A alegria dele estava nessas coisas. Ele comprou servos e servas, ele criou para si um verdadeiro harém, um verdadeiro prostíbulo, para poder se alegrar com aquelas mulheres. E isso sim, obviamente, é pecado. Ele empreendeu grandes construções, ele amontoou ouro e prata mais do que todos os reis de Israel e mais do que todos os reis de seu tempo. Agora, a motivação que havia no coração de Salomão era: eu vou encontrar alegria nestas coisas, por isso eu vou atrás de todas estas coisas. E isso foi o que ocasionou o pecado. Isso foi o que ocasionou a consideração de Deus de tratar todas estas questões como sendo frutos de um pecado no coração desse homem. Ele deveria ter buscado tudo isso em Deus, mas ele buscou nas coisas. E toda a sua busca foi inútil e foi vazia. No final de toda a busca por prazer, o que ele encontrou foi isso, o vazio. No verso 1, ele se convida a todas as coisas boas para ver no que isso iria dar. No verso 2, ele já dá o testemunho final, antes dele chegar no versículo 11. Não é? A conclusão dele é que a alegria e os prazeres desse mundo, além de não valerem nada, são uma loucura. Agora vamos ver por quê. No versículo 3, Salomão se lança aos vinhos, às extravagâncias, ele não tem limite para nada. No verso 4 ele começa grandes projetos, constrói muitas casas, constrói vinhas para si, para ele poder ter dos melhores vinhos feitos na sua própria casa. No verso 5 ele conta como ele construiu um grande jardim que de tão grande que era, tinha todo tipo de árvore frutífera. E lembre-se que nessa história da humanidade, a construção de jardins e pomares era sinal de muita riqueza. No versículo 6, ele constrói imensos, gigantescos reservatórios de água para poder irrigar justamente esses jardins e pomares, essas plantações. No verso 7, ele se lança a comprar escravos, escravas, para fazerem todo tipo de serviço para ele. E essa terrível aquisição ele compra também tantos bois e ovelhas que nunca antes dele alguém em Jerusalém havia possuído naquela quantidade. No verso 8 ele vai atrás de ouro e de prata. Ele já tinha feito praticamente tudo aquilo que o seu coração desejava. Então ele nos diz aqui que ele teve tudo aquilo que ele desejou, porque o dinheiro permitiu que ele comprasse. E a glória de Salomão era tão grande que quando a gente lê as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 6, versos 28 e 29, Jesus ele diz: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, a glória de Salomão é considerada como maior e como mais bela, mais imponente do que toda a beleza que nós encontramos nesse mundo. Sabe aquele momento que você vai numa plantação, ou você vai num canteiro de flores, ou você está diante de um cenário da natureza que é deslumbrante de belo? Pois bem, Jesus está dizendo que se você tivesse a oportunidade de ver Salomão e tudo que ele construiu para si e toda a sua glória, você ficaria mais deslumbrado ainda com a beleza da riqueza e de tudo aquilo que Salomão construiu para si. E nesse mesmo verso ele nos conta que ele comprou cantores e cantoras, além de um harém, ou seja, ele coloca aqui a delícia dos homens, né, nas palavras dele, para se deliciar em prazeres com aquelas mulheres. No versículo 9 ele diz que toda a sua fama, toda a fama que ele pretendeu ter, ele conseguiu. E é óbvio, a gente sabe pela escritura que nenhum rei, nunca um rei antes dele foi tão famoso quanto ele em toda a história. E aí no versículo 10 ele conclui dizendo que nada que seus olhos tivessem desejado, ele os negou. Nada. Tudo o que o seu coração desejou, Salomão cumpriu. Satisfez tudo o que seu coração desejou. Ele se serviu de todos os prazeres. Salomão teve tudo aquilo que ele quis. Qual foi a consequência disso? Um homem feliz? Um homem satisfeito? Será que riquezas e felicidade seriam sinônimos? Será que uma coisa está ligada à outra? E aí, qual é o resultado de ter tudo que se deseja, não é? Não é exatamente isso que a maioria dos homens procura na sua vida hoje? Não é exatamente isso que praticamente todo mundo quer ter? Ou seja, mais dinheiro, mais fama, mais prazer, mais tudo? Será que Salomão terminou a vida como um homem feliz, um homem realizado?
E quando a gente olha a história de Salomão e a gente lê as suas próprias palavras, a resposta incrivelmente é não. Ele termina no versículo 11 dizendo que, contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Percebe? Percebe como Salomão ele conclui que a riqueza pela riqueza, o poder pelo poder, o prazer pelo prazer, a grandeza pela grandeza, tudo isso é loucura quando buscados sem Deus, a despeito de Deus. Ele coloca nas suas palavras aqui que tudo isso era como que correr atrás do vento e que tudo isso não tem proveito nenhum debaixo do sol. Aliás, essa expressão debaixo do sol ela é muitas vezes repetida aqui no livro de Eclesiastes, porque ela traz à luz justamente essa ideia de que tudo aquilo que se conquista e tudo aquilo atrás do que a gente vai nesse mundo, vale só para esse mundo. Todas as coisas pelas quais a gente vive e morre para poder ter e viver e usufruir, quando nós partirmos desse mundo, acaba. Ou seja, quando você partir desse mundo, você não desfrutará do prazer que você teve nesse mundo. Por exemplo, se você sempre sonhou em conhecer a Alemanha, ou sempre sonhou em conhecer o Japão, ou Israel, ou Estados Unidos da América, ou algum estado ou cidade do nosso país, ou se você sempre sonhou em comprar um carro importado da marca A, B, C ou D, enfim, e você pôde comprar o carro, você pôde fazer a viagem, você pôde conhecer aquele lugar que você tanto sonhou. Isso vai trazer prazer para o seu coração? É lógico que vai. Você vai ficar feliz, você vai ficar muito feliz. Mas quando você morrer, se você for para o céu ou para o inferno, o prazer adquirido por conta desse sonho realizado não significará nada do lado de lá. Se você for para o inferno, o prazer que você teve aqui não vai ser sentido lá. Pelo contrário, a angústia lá será tão grande que o prazer aqui não vai fazer diferença nenhuma. E se você for para o céu, a alegria e o prazer que você vai ter no céu vão ser tão grandes que a alegria que você teve de um sonho realizado aqui vai ser como que ter comido um prato com arroz. É um prazer, uma lembrança que você não vai ter mais. Ela vai ser tão pequenininha. Por isso Salomão está dizendo, tudo que se faz e se vive debaixo do sol deve ser vivido com moderação. Não pode ser vivido como se fosse um ídolo, um Deus no seu coração, um bezerro de ouro, uma coisa que você vive e morre por ter e fazer, e que você se mata para poder desfrutar daquela coisa, porque todas estas coisas, todas, absolutamente todas as coisas pelas quais você vive e morre para ter, todas estas coisas, se vividas a despeito de Deus, elas se tornam pecado e elas têm o poder de destruir a sua vida. Elas se tornam um ídolo no seu coração. E a razão é que até mesmo as riquezas e os prazeres não têm poder suficiente de alegrar e resolver o problema do ser humano. As riquezas e os prazeres só distraem a gente, só servem para nos embriagar de nós mesmos e das coisas deste mundo, dessa terra, mas não são suficientes para saciar a nossa alma definitivamente. Elas só tapeiam, elas só disfarçam, só dão uma pitada de alegria, mas a fome vai continuar quando você voltar da viagem, ou quando você já tiver viajado com aquele carro que você sempre quis ter e você vê um outro carro melhor sendo lançado, acabou. A sabedoria de Salomão se vê claramente nessas palavras do verso 11, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito. Qual é a avaliação dele? Em algum momento determinado ele parou para refletir na vida dele e é necessário que você também pare para refletir na sua vida. É necessário que você e eu constantemente paremos para pensar o que a gente está fazendo com a nossa vida. Não que os prazeres em si sejam inúteis, ao contrário, Deus nos fez assim, como seres sensoriais, não é? Como seres que sentem prazer pelas coisas. E o próprio Deus criou as coisas para que nelas tivéssemos prazer. Então, essas características, elas estão em nós. O problema é quando a gente usa esses prazeres, essas coisas criadas por Deus, de uma forma errada. E a gente vai atrás delas sem glorificar a Deus. Aí, então, nós criamos um ídolo para o nosso coração. E a gente está cavando um buraco debaixo de nós mesmos. Nós não desfrutamos de tudo que poderíamos
se desfrutássemos dando glória a Deus e acabamos arruinando as nossas vidas em médio ou longo prazo, porque fizemos das criaturas o centro da nossa vida, ao invés do Criador. Quando nós nos atraímos e amamos a criação, ao invés do Criador. Quando nós buscamos prazer nas criaturas, ao invés do Criador. As criaturas e a criação podem nos dar prazer? É lógico que podem. Mas quando nós deixamos o Criador de lado, nós estamos, em médio e longo prazo, destruindo a nossa própria vida. E Salomão é um exemplo de ser humano que usou e desfrutou de todos os prazeres possíveis e imagináveis, mas de uma maneira equivocada e errada. Por causa disso, ele colheu as consequências em pequeno, médio e longo prazo. O ponto positivo de Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, é que Salomão percebeu o que ele estava fazendo. E ele percebeu que tudo que ele fazia era correr atrás do vento. Ou seja, quando a gente desfruta dos prazeres sem a orientação de Deus, a gente joga a nossa vida fora. A gente está desperdiçando a nossa vida. A gente está correndo atrás do vento. E eu me lembro de uma frase de Winston Churchill que dizia que quem semeia vento colhe tempestade, não é? E eu diria que quem corre atrás do vento acaba encontrando a tempestade e a tribulação lá na frente. Há no nosso coração, e você e eu não podemos nos esquecer disso, uma sede por saciedade. A nossa alma e o nosso coração querem ser satisfeitos o tempo todo. Se nós não nos satisfazemos com o dinheiro, a gente vai satisfazer com a comida. Se a gente não se satisfaz com a comida, a gente vai se satisfazer com as drogas. Se a gente não se satisfaz com as drogas, a gente vai se satisfazer com uma bebida ou com uma outra droga lícita, ou a gente vai começar um curso, ou a gente vai ter um filho, ou a gente vai largar da esposa e casar com uma nova moça, ou com um novo rapaz. O tempo todo a gente está atrás de alguma coisa que nos sacie. A saciedade, ela o tempo todo é foco da nossa busca. A alma e o corpo humano precisam ser saciados. Você foi feito assim. Há uma necessidade inerente a todo ser humano. Você precisa se conhecer. Você precisa saber que você é assim. Mas, preste atenção, sem Deus, a gente corre o risco de pensar que é o dinheiro que vai resolver todos os nossos problemas, que são os prazeres encontrados na criação ou nas criaturas que vão satisfazer o nosso coração. O desejo, ele nasce de duas fontes, daquilo que o nosso corpo pede, ou seja, dos instintos naturais de todos os seres humanos, e daquilo que a gente assiste na vida dos outros. Ou seja, o nosso corpo não tem nenhuma necessidade de ter tal sapato, mas a gente viu o outro com o sapato e agora nasceu no nosso coração um desejo de ter aquele sapato. Então, os desejos, eles nascem tanto endogenamente quanto exogenamente, ou seja, tanto de dentro de nós quanto de fora de nós. E isso é a cobiça. A cobiça, ela é aquilo que nasce dentro do nosso coração quando falta a gratidão, quando falta o contentamento. A cobiça é o casamento que a gente faz entre a ingratidão e o cemitério. Quando você mata a gratidão, quando você se torna uma pessoa ingrata, nasce a cobiça. E muitas pessoas pensam que Deus é contra o prazer, mas Deus não é contra o prazer. Deus, ele apenas nos alerta que se a gente vai atrás do prazer no lugar errado, isso vai gerar tristeza para o nosso coração, infelicidade, que se não forem resolvidas poderão levar sim para uma depressão. E é por isso que nós encontramos muitas pessoas ricas e prósperas em depressão, em tristeza profunda, sem saber como lidar com os seus problemas, porque elas acreditaram que um dia, se pudessem ter o casamento que sempre sonharam, os filhos que sempre sonharam, os cursos, as empresas, as viagens, as roupas, o corpo, as comidas, a fama que sempre sonharam, que seriam felizes, e quando ali chegaram descobriram que aquilo não trazia a felicidade. E aí então elas perdem o sentido da vida. Por que razão muitas pessoas tão prósperas acabam dando fim à sua própria vida de tanta tristeza? Porque tantas pessoas tão prósperas acabam se afundando em dívidas para pagarem profissionais para tentarem resolver o seu problema de depressão ou de tristezas profundas. A razão é uma só. Pelo fato dessas pessoas terem colocado nas coisas criadas a esperança de que poderiam satisfazer os seus corações. Qual que é a solução para essa loucura, então?
Qual seria a solução desse nosso coração tão inquieto e que deseja apenas ter só um pouquinho de dinheiro para ter certeza que dinheiro não traz felicidade? A solução, obviamente, não é a espera pela confirmação, não é? A espera pela chegada do dinheiro, ou a chegada do relacionamento, ou a chegada disso ou daquilo. Não é você ir atrás dos seus sonhos. Não é pecar muito a fim de você descobrir que isso não é o melhor para você. Você não precisa fazer as coisas ou esperar ter as coisas para saber. Basta você crer. Basta você crer para ver-se livre de toda a sedução demoníaca que o tempo todo deseja destruir você com uma porção, não é, uma poção de veneno dentro de uma embalagem, não é, onde está escrito ali sorvete. A coisa vem muito agradável, vem com um rótulo de iogurte ou de Danone ou de sorvete, mas dentro um veneno. E aí você olha para aquele produto, você olha para o mercado, você olha para os seus sonhos e você diz, isso é o meu prazer. E quando você bebe daquilo, você descobre que aquilo é um veneno que está destruindo a tua alma. E para que todo engano cesse, você precisa buscar aquilo que Jesus Cristo disse em sua palavra. Para que você alcance a paz perfeita, é necessário que você creia com todo o seu coração que Jesus Cristo é o melhor prazer que um ser humano pode encontrar. Não há nada que nos falte que a gente não possa encontrar nele. Ele é o maior tesouro, o mais precioso tesouro. Ele é a fonte da água que nunca cessa. Ele é o pão que desce do céu e nunca acaba. E só ele é capaz de alimentar a nossa alma diariamente, fazendo com que a gente se sinta plenamente satisfeito o tempo todo. Ainda que nos faltem certas coisas aqui desse mundo que a nossa carne tanto deseja, mas para que a gente possa encontrar paz. A paz que Salomão encontrou só no final da sua vida. É necessário que a gente encontre Deus. É necessário que a gente se encontre com Cristo Jesus, o nosso maior prazer. Quando nele nos encontrarmos, então nós, por meio da comunhão que com ele tivermos, desfrutaremos de toda a paz e da alegria que a gente sempre procurou ter em algum lugar e nunca encontrou. O que a gente precisa fazer para encontrar? A gente precisa ir atrás dele. A gente tem que ouvir a recomendação de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, bata e a porta há de se abrir, busque e você há de encontrar, peça e você há de receber um conhecimento de Deus que venha a fazer dele o seu maior tesouro, o seu maior prazer. A experiência do encontro com Deus será como a de um filho ou de uma filha encontrando com o seu pai e com a sua mãe, depois de muito tempo perdida no supermercado, no shopping, na praia, mas aí a criança encontra o pai e chora de alegria e de alívio. Não perca tempo. Não se deixe enganar. Não ceda às mentiras sedutoras de Satanás. Não olhe para trás. Cristo está diante de nós e nos convida, a fim de que a gente encontre descanso para as nossas almas na pessoa dele e paz para o nosso coração. Só nele nós encontraremos verdadeiro prazer. Por isso eu encerro esta videoaula deste capítulo, que no meu livro é um pouco mais abrangente, com as palavras do nosso Senhor Jesus, lá em Mateus 7, versos 7 a 11. Ouçam as palavras de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Você e eu precisamos confiar que a verdadeira satisfação e alegria estão em nosso Deus. Quando com ele nos encontrarmos, certamente descobriremos esta paz e essa alegria diante de nós. Que Deus te abençoe e te guarde, para que a sedução das riquezas, da fama e dos tesouros e dos prazeres desse mundo não enganem você, a ponto de te levarem como que alguém tentando trazer um cachorro para dentro de casa, mostrando o ossinho ali, vem cá, vem, daí o cachorro vem atrás. Não corra atrás das coisas que esse mundo, achando que na hora que você puder ter aquela coisa, você vai ser alguém feliz. Não corra atrás do vento.
A alegria está em outro lugar. O prazer está em outro lugar. E todo aquele que corre atrás do vento encontra tempestade, encontra tristeza e talvez até mesmo depressão. Com esse texto da palavra, Deus quer livrar você dessa tristeza. Deus quer livrar você dessa situação. Ouça as palavras de Deus e certamente você encontrará a paz que a tua alma tanto deseja. Que Deus te abençoe e te guarde.